Amado ouvinte, já estamos no culto desta noite, no início da campanha Deus resolve tudo. Aleluia, glória a Deus. São 7 sexta-feira, começando desta, aleluia, glória a Jesus. Já vamos ler a palavra de Deus. Encontra-se escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 4, amém? Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio em teu coração, não mentiste ao homem, mas a Deus. Glória a Jesus. Você que tem aceito pode assentar-se. Você, amado ouvinte da palavra de Deus, preste bem atenção, aleluia, na palavra de Deus nessa noite. Observe, amados, que no tempo da igreja primitiva, no tempo lá do início do Evangelho, quando Jesus mandou que Pedro edificasse a igreja, ele fez isso, edificou a igreja. Mas só, amados, que o Espírito Santo foi enviado pelo próprio Jesus, assim como hoje, nesse ministério aqui, a qual estou pregando. Muitos pensam que Deus não está aqui, estão muito enganados. Aleluia. Primeiro, porque tem um apóstolo de Deus aqui. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor da glória. E observe, amados, que o Espírito Santo, ele está em pleno seu ministério na terra. Jesus subiu, mas o Espírito Santo substituiu Jesus. E ele que acompanha a igreja diariamente, diurnamente, noturnamente a igreja. Observe que naquele tempo, amados, precisava das ofertas, precisava do dízimo, aleluia, como também hoje precisa. E ali, Ananias e Safira, um casal de crentes, venderam uma propriedade sua e levaram até os apóstolos para colocar no ofertório. Mas observe, amados, que Ananias já havia combinado com Safira, queriam pagar, ou seja, devolver só uma parte do dinheiro que foi vendido àquela propriedade. Eles ali fizeram um acordo, o que Ananias falasse também ela confirmasse. Mas, irmãos, a Bíblia diz: nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Aleluia. E ali, Ananias, chegando até a presença do apóstolo Pedro, deitando a oferta ali no ofertório, logo, irmãos, o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, disse para Ananias: porque encheu Satanás o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo. Aleluia. E ele tivesse parte do preço da herdade. Irmãos, eu quero dizer a você crente, você obreiro, não pense, irmãos, que Deus não está vendo tudo. Não pense que as coisas estão ocultas, que não estão. O próprio Espírito Santo, ele sabe quem é quem dentro da igreja. Aleluia. Não precisa eu me preocupar não, porque ele mesmo, ele é guarda fiel, ele guarda a cidade, ele guarda a igreja, porque a igreja é imaculada. Na igreja não pode haver erro, não pode haver mentira, não pode haver corrupção, não pode haver engano. O próprio Espírito Santo, ele intercede por nós pela igreja, com gemidos inexprimíveis. E ali, Ananias, pensando que estava enganando o homem, mas na verdade estava enganando a Deus. E ali a Bíblia diz, irmãos, que ele foi repreendido na direção do Espírito Santo. Glória a Deus, permitindo que Satanás colocasse em seu coração desígnio de mentira. Quantos crentes hoje, irmãos, estão mentindo? Às vezes promete algo para Deus, promete algo para a obra de Deus e não cumpre. Pega o dízimo do Senhor e não devolve. Pega a oferta que era ossada para devolver na casa do tesouro, na casa de Deus, não faz isso, retém para si, aleluia, e acha que não vai pegar nada, e acha que vai ficar em oculto, e na verdade não vai ficar, meus irmãos. Se você não pagar nesta vida, na outra, na eterna, você não vai deixar de pagar, que você vai pagar. Mas observe, aleluia, que Pedro até mesmo repreendeu ele, né, irmãos? Que a propriedade era dele, ele podia vender e não levar. Aleluia. Não deitar a oferta, mas não viesse mentir. O pecado de Ananias foi a mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. E o crente que é verdadeiro, ele não pode mentir. Aleluia. E observe, amados, aleluia, quando Pedro disse para Ananias que ele não havia mentido para o homem, mas sim para Deus, imediatamente ele expirou, ele morreu dentro do templo, dentro da igreja. Aleluia. E ali ele foi sepultado. Irmãos, eu não estava lá, assim como você, mas eu creio que isso aconteceu para a glória de Deus. Logo, irmãos, atrás, quando a mulher de Ananias, Safira, foi lá para confirmar as palavras de Ananias, ela não sabendo que o esposo dela havia morrido pelo fato da mentira, porque a mentira é uma obra da carne, é do diabo. Aleluia. Pedro indaga a ela, glória a Jesus, sobre esse negócio, e ela confirma, irmãos, que eles haviam vendido a propriedade por aquela quantia. E ali, glória a Deus, aleluia, imediatamente Pedro, olhando para ela, vendo que ela também estava mentindo, e disse: olha, está vendo aqueles pés ali que sepultaram teu amigo, também irão te sepultar. Imediatamente também ela caiu morta. Aleluias. Meus irmãos, será que hoje não pode acontecer isso? Pode sim. Então não brinque com as coisas de Deus, leve a sério as coisas de Deus. Aleluia. Faça o evangelho, prega a palavra de
Deus com sinceridade. Se você não é sincero, desça do altar, peça para o seu líder e saia de ser pastor, saia de ser apóstolo ou bispo ou diácono, mas não fique mentindo em cima do altar, porque qualquer hora você pode expirar, você pode morrer. Nós sabemos, irmãos, que com Deus ninguém brinca. Quantos têm brincado com Deus, irmãos? E muitas das vezes a desgraça não vem logo. Aleluia, passa o tempo. E quando se depara, o avião cai, a embarcação naufraga, a casa toca fogo. Aleluia, o acidente acontece no seio da família, no lar. Mas por quê? Brincaram com as coisas santas, brincaram com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus ninguém brinca, porque o Evangelho, irmãos, aleluia, ele não se constitui só em palavra. Aleluia, não. Ele não se constitui só em palavra, não. Ele se constitui, aleluia, no poder, no Espírito Santo. Aleluia. Amados irmãos, vamos viver a palavra, porque estamos nos fins do tempo. A Bíblia diz, amados, que aqueles que não lavar suas vestes no sangue do Cordeiro não terão a vida eterna. Então, meus irmãos, leve a sério as coisas de Deus. Se você não quiser levar a sério as coisas de Deus, é melhor que você saia e vá fazer a sua vontade. Porque para fazer a vontade de Deus, irmãos, segundo a Bíblia, tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Então, que esta palavra, ela fique gravada no teu coração. Você que gosta de defraudar a obra de Deus, você que gosta de se dar bem com dinheiro santo, você que gosta de dividir a obra de Deus, cuidado, porque qualquer hora o mal pode bater na tua porta e não tem ninguém para te livrar e te curar. Então, que esta palavra, ela fique gravada no teu coração, na tua alma, e que você tenha o temor de Deus. Fique na paz. Shalom. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.